Afinal, o que eu aprendi nesses anos morando em Portugal? Eu estou em Portugal desde agosto de 2022 e estamos em novembro de 2025 e às vezes eu me pego pensando por que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo aqui? Claro que eu vim pra cá com algum motivo, com algum objetivo. Eu vim pra cá fazer um mestrado, eu vim pra cá reencontrar com aquele que na altura era o meu namorado, enfim. Mas também vim com uma ideia, uma perspectiva de vida, de qualidade de vida, de mais segurança, uma outra experiência, desenvolver o meu inglês, né? Aproveitar essa facilidade de usar outras línguas na Europa, justamente pela conexão que esse espaço, digamos, de convívio entre diferentes Estado-nações proporciona para os seus habitantes, enfim. Mas, finalmente, cá estou, já há praticamente 3 anos, aliás, já há 3 anos, e me pego pensando o que é que eu aprendi até aqui, o que eu vivi de fato que eu acho que vou levar para o resto da vida, o que eu desenvolvi nesse tempo. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando o tanto que eu aprendi sobre resiliência. É inevitável na experiência de um imigrante médio, né, vou dizer assim, porque eu acredito que existem pessoas que emigram, pronto, e se tornam imigrantes, que têm outras condições de vida, né, às vezes, enfim, multimilionários ou ricos, sei lá, e devem ter outras experiências. Mas não é o meu caso e não é o caso da maior parte dos imigrantes, ou seja, das pessoas que emigraram dos seus países. Estou aqui tentando corrigir o meu português, não é? E eu observo que, para mim e para a maior parte das pessoas, é necessário muita resiliência, porque a gente vem com uma expectativa de como serão as coisas, nos preparamos ao máximo, ou pelo menos é isso que espera-se, né? No meu caso, eu me preparei dentro daquilo que eu achei que eu podia me preparar, então, desde poupar bastante dinheiro, até vir com algum dinheiro, pensar e calcular como que vai ser o aluguel, a alimentação e tal, transporte, enfim, pensar nesses gastos, né, nos gastos com os estudos no meu caso, ou seja, organizar todas essas coisas para chegar de uma maneira mais, digamos, estável. Só que, na minha experiência, isso é uma grande ilusão, porque você não vai ficar estável, porque você está saindo completamente da sua zona de conforto, você está saindo bem, né? Claro, tudo aqui que eu tô falando é do meu ponto de vista. Então, eu saí de um apartamento que a minha mãe tinha comprado e eu tava morando nesse apartamento porque ela tava em outro lugar. Então, eu morava num apartamento sozinha, de 2 quartos, a minha lavanderia, minha sala, minha cozinha, meu banheiro. Todo imigrante que estiver me ouvindo agora vai entender por que eu tô frisando que tinha vários cômodos onde eu morava. Depois eu também estava habituada a trabalhar naquilo que eu amo fazer, que é a minha área, que é trabalhar com educação, com cultura. Então eu era funcionária da Casa Sueli Carneiro, que é um espaço que eu admiro muito, uma ONG, que eu admiro muito. Tive o prazer e a honra de tomar um café com a Sueli Carneiro, né? Simplesmente. Enfim, com Bianca Santana também, que era a minha diretora. Enfim, com várias pessoas especiais, né? Natália Carneiro, que é a sobrinha da Sueli Carneiro. Enfim, conviver com pessoas muito especiais, né? Entrar em contato com escritores, escritoras, pessoas que eu tinha e tenho, assim, uma grande admiração. Enfim, então eu trabalhava numa instituição que eu admirava muito, que eu gostava muito, me sentia muito bem, muito valorizada dentro do meu conhecimento e também muito convidada a aprender também, né? Olha, eu tinha disponibilidade, por exemplo, para lidar com as pessoas da comunicação, por exemplo, e vem trabalhar com a gente também, né? Vamos produzir projetos juntos. Então, digamos assim, eu estava ali, né, finalizando a graduação. Faltava ainda um ano e pouquinho, já nem lembro, por conta da pandemia, as coisas atrasaram, enfim. Mas eu ainda estava terminando a minha graduação, era época pandêmica, né? Enfim, ali entre 21, 22. E estava morando sozinha no centro de São Paulo, né? Que para algumas pessoas não é um espaço bom,
mas eu amo o centro de São Paulo, apesar dos seus problemas, etc. Mas eu gosto muito pela facilidade de locomoção, muita oferta de transporte, muitas padarias, eu amo padaria, sinto uma saudade imensa de ir à padaria, só pedir um pingado e um pão na chapa, enfim. Então, eu tinha uma vida muito boa, muito estabelecida, dentro daquilo que era a minha expectativa para a minha idade, né? Eu tinha ali cerca de 23, 24, entre 23 e 25 anos. Eu vim para Portugal com 25 anos. Então, eu tinha essa estrutura, estava me formando, professora, também dava aulas particulares de português, de inglês, enfim. Então, eu tinha essa estrutura. E eu vim para cá com uma expectativa de estudar, enfim, de fazer um mestrado, etc, etc, que é algo que eu vou contar em outros vídeos, né? A minha experiência na Universidade de Coimbra, aguardem esse vídeo. Mas o fato é que eu vim com outra expectativa e as coisas não correram como eu planejei, né? Que essa é a história do imigrante também, né? A gente vem com várias ideias, expectativas, mas as coisas acontecem como elas têm que acontecer ou acontecem de forma diferente. Enfim, a vida, sabemos nós, né? A vida não é algo que se possa escrever no papel e vai acontecer daquela forma, né? Apesar de eu muitas vezes achar que ela é assim. O fato é que as coisas foram acontecendo de outra forma, então eu fui morar numa cidade onde eu não queria morar, que foi o Porto. Apesar de eu gostar de algumas coisas do Porto, eu não gostava do clima, não gostava do fato de estar morando num lugar onde eu não queria morar, né? Eu queria morar em Coimbra, estava morando no Porto, então só isso já era uma frustração. Apesar de eu ter amado o trabalho que eu fazia no Porto, e amei de fato, né? Trabalhei com um projeto com a filosofia Ubuntu, né, que é uma filosofia africana, no Brasil a gente fala Ubuntu, enfim. E gostava muito, lidava com alunos, professores e tal, estava ali mais ou menos no meu ambiente, né, natural, que é a escola, é o ambiente acadêmico, mas não estava fazendo aquilo que eu vim fazer, que era o meu mestrado. Então isso também causava um pouco de frustração. O fato é que eu fui sentindo ao longo do tempo que muitas vezes, né, minha opinião, muitas vezes a vida do imigrante é aquilo que ele consegue fazer dentro ali das alternativas que ele tem, não é muito aquilo que ele quer fazer. Então, é muito comum, né, se tratando aqui de Portugal, desse contexto, encontrar com brasileiros, brasileiras, né, ter esse tipo de diálogo e perceber que as pessoas não estão felizes, elas não estão felizes, não estão satisfeitas. Vai ter sempre alguém, né, para dizer nos comentários: eu estou em Portugal, estou feliz, não sei o quê. Que ótimo, que ótimo. Eu também fico muito feliz de estar em Portugal em vários momentos da minha vida, em alguns outros não. Mas é claro que existem brasileiros que estão super felizes em Portugal e realizados, etc. Mas eu estou falando também do outro lado das pessoas que estão em Portugal e não significa que elas estejam felizes e realizadas, etc. Porque muitas vezes nós achamos, né, entre nós mesmos brasileiros e os portugueses, com certeza, muitos deles acham que a gente vem pra cá porque aqui é o paraíso e o Brasil é o fim do mundo, entendeu? Tipo, nossa, no Brasil só violência e tudo é ruim e não sei o que, não tem nada de bom e que bom que você tá aqui, ou então, né, eu acredito que você esteja muito realizado de estar aqui porque aqui é muito melhor do que o Brasil. Não é bem assim, porque às vezes as pessoas vieram de situações melhores, elas estavam melhor no Brasil. Tanto em termos materiais, como eu falei aqui para vocês, que eu estava melhor no Brasil em termos materiais hoje, quando eu comparo, mas também em termos emocionais, psicológicos, porque você está na sua terra, você tem os seus amigos, você tem a sua rotina, ninguém fica te lembrando o tempo todo que você é brasileiro e que você não é dali, entendeu? Ninguém fica o tempo todo corrigindo as suas palavras porque você fala de um jeito, a pessoa vai, mas isso, sei lá, você fala, sei lá, eu vou pegar o ônibus, o autocarro. Tipo, a pessoa entendeu, sabe? Mas ela tem que frisar que é o autocarro. E aí são umas coisas assim, tipo, sim, é o autocarro. Enfim, eu acho que a gente vai se cansando um pouco desse processo de ser imigrante e vai se cansando também um pouco dessa ideia da diferença, né, da disparidade entre a nossa expectativa, aquilo que nós imaginávamos que seria e aquilo que é de fato. Isso não quer dizer que não vale a pena, né? Então, para fechar esse ponto da resiliência, eu acredito que quando você tem um objetivo, como no meu caso, né, vim com um objetivo de uma formação e etc.,
de estar perto da pessoa que eu gostava, enfim. Então, quando você tem um objetivo ou esse objetivo, você simplesmente persiste, continua. Você vai. Se a porta não abre, você chuta a porta, você cava um buraco, você faz alguma coisa para aquilo dar certo, porque você tem um objetivo. Então, acho que esse é o ponto principal que eu vou levar para a vida, né? Que eu aprendi nesse tempo em Portugal. Resiliência, persistir. Quando você tem um objetivo, você ultrapassa os obstáculos, você resiste, você vai adiante, mesmo com as chatices, mesmo com as frustrações. Em segundo lugar, eu estava pensando na humildade. Como explicar isso? Porque muitas vezes, quando você vai para outro país, você vai recomeçar a vida. Isso tem um lado bom, você pode se reinventar, criar novas habilidades, enfim, se demonstrar disponível para aprender. Mas também tem um lado menos bom, digamos assim, que é você ter que aceitar, com muitas aspas, ou se disponibilizar para fazer coisas que você não estava disposto a fazer no seu país porque você não precisava fazer no seu país, né? Então, por exemplo, na minha experiência, eu, inclusive, no Brasil, já tentei trabalhar em cafés porque eu realmente tinha um romantismo em volta dos cafés. Eu achava muito legal saber tirar cafés e fazer coisas de barista, etc. Já enviei currículo para Starbucks e coisas assim que a gente tem em São Paulo, mas nunca aconteceu. E também a minha vida foi sendo direcionada, digamos assim, de acordo com a minha licenciatura, de acordo com as minhas áreas de interesse ali dentro da literatura, da língua portuguesa, enfim, arte, cultura, fui ficando nesse campo. A parte social também, né? Mas o fato é que aqui em Portugal eu tive que me disponibilizar para trabalhar em outras coisas, trabalhar naquilo que estava disponível também em termos de vagas de emprego, porque eu precisava me sustentar e preciso me sustentar, né? Então eu fui trabalhar em restaurante barra café, enfim, fui trabalhar em outras coisas. E muitas vezes as pessoas até criticam isso na internet, né? Dizem, a pessoa, sei lá, sai do Brasil e vai lavar privada não sei aonde, ou a pessoa não sei o quê. Mas é que quando você está fora do seu país, fora do seu contexto, muitas vezes aquilo que você fazia lá, para você fazer no lugar para onde você foi, você precisa passar por um processo de equivalência de diploma, isso leva tempo, custa dinheiro, você tem que reunir documentação, muitas vezes apostilar esse documento, né, validá-lo ali para que o país aceite. Então, existem vários passos, várias etapas que quem está do lado de lá, quem não está vivendo a experiência de ser um imigrante, não consegue muitas vezes entender. E acha que você, enfim, está disposto, digamos assim, a fazer mais, a se sacrificar mais no outro país do que você estaria no seu país. Pode ser que isso tenha sentido, em que em alguns casos realmente a pessoa, ao sair do país dela, mudou de personalidade ou assumiu, digamos, esse desafio e se dispôs a fazer muito mais do que ela fazia. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, eu acho que isso acontece também. Mas eu também acho que acontece isso que eu estou a dizer, que você tem que se disponibilizar, você precisa se abrir para fazer coisas diferentes, enquanto aquilo que você veio fazer, vamos supor, eu sou dentista no Brasil e quero ser dentista em Portugal. É só um exemplo, eu não sei como que é o processo, não faço a menor ideia, né? Também não sou dentista, é só um exemplo. Mas vamos supor que você escolheu isso. Você vai chegar, não necessariamente você vai conseguir ir direto para um consultório, etc e tal. Às vezes você vai começar, por exemplo, eu também sou muito boa a fazer unhas e tal. Então, enquanto eu não consigo ser dentista, eu vou fazer unhas. Ou então, enquanto eu não consigo ser dentista, eu também não me importo nada de limpar umas casas e não sei o quê. Enfim, você vai fazer outras coisas, porque você tem que se sustentar. Então, eu percebo que isso trabalha, pelo menos na minha experiência, trabalhou muito em mim, a minha humildade, de eu entender, né? Eu sempre tive essa mentalidade de eu não sou o meu título, né? Eu sou a Letícia Junqueira. O que importa são os meus valores, a minha postura, a minha educação, enfim, o meu conhecimento de mundo também, né? Aquilo que eu acredito que sei, mas não se eu sou professora, ou se eu sou médico, ou se eu sou dentista e tal. Ainda que isso seja também parte da sua personalidade, não deixa de ser, né? Você escolheu aquela profissão porque ela tem alguma coisa a ver com você. Mas, a partida, né? Enfim. Mas o fato é que você pode precisar fazer coisas diferentes quando você tá fora do seu
contexto, da sua zona de conforto, vamos colocar assim, e isso é muito positivo para mim, né? Eu acho que trabalhou muito a minha humildade e eu gostei bastante disso, gosto bastante de perceber que, ok, eu passei por isso, então eu vou levar essa experiência de Portugal também. E para fechar esse vídeo, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de falar que uma das coisas que eu mais vou levar de Portugal é essa capacidade de se afirmar, de se colocar. Porque, como eu disse, você estando fora do seu país, está distante dos seus amigos, dos seus familiares, etc. Você está distante das pessoas que já te conhecem, já sabem quem você não precisam de muitas apresentações, nem de muito frufru, digamos assim. Aqui em Portugal, as pessoas, por norma, não me conhecem, não tem nenhuma referência de mim, né? Não posso dizer, olha, minha tia mora não sei aonde, enfim. Então fica um pouco mais complicado. E aí você tem que se afirmar e se impor e se colocar sendo quem você é, né? Se expressando, falando, se posicionando. Acho que a gente se expressa de uma forma geral com tudo, né? Com a sua roupa, com o seu cabelo, com a forma como você fala, com o seu tom de voz, o seu linguajar, tudo comunica quem você é. E eu acho que isso é uma das grandes, ou talvez a principal lição que eu vou levar de Portugal, dessa experiência que eu tive aqui até agora, que é saber me impor, saber me afirmar, saber colocar quem eu sou, saber me expressar. Acho que isso é o mais importante. E aí, ficou curioso para mais coisas? Deixa aí nos comentários se você quiser saber mais sobre a minha experiência, se você quiser saber mais sobre Portugal também, sempre a partir do meu ponto de vista, mas eu posso compartilhar. E esperem para os próximos vídeos, principalmente esse vídeo sobre estudar em Portugal, estudar na Universidade de Coimbra. Eu quero compartilhar essa experiência com vocês, prós e contras, verdades que ninguém diz, enfim. Um beijo, obrigada, tchau, tchau.